Um documento que fala da alegria do Evangelho e pede para que os católicos sejam perseverantes no encontro pessoal com Cristo. Esta é a base da exortação apostólica do Papa Francisco. Evangelii Gaudium segue as características do Pontífice e traz novos direcionamentos para a Igreja Católica. O Haja Luz de hoje está começando com o tema A Alegria do Evangelho. No Haja Luz de hoje, você vai conferir uma entrevista que aponta o significado da nova exortação apostólica do Papa Francisco. Tem também os preparativos para o Jubileu de Ouro da Diocese. E ainda, uma matéria com a missa de ação de graças da Pastoral Familiar. No último dia 8 de dezembro, foi realizada na Catedral do Divino Espírito Santo uma missa em ação de graças pela Pastoral Familiar. Além de agradecer pelas atividades do ano de 2013, foi um momento de receber o novo assessor espiritual da Pastoral. Todas as famílias reunidas por um só motivo: agradecer. A missa foi organizada pela Pastoral Familiar Diocesana e reuniu as pastorais das paróquias de Bauru. A cerimônia foi presidida pelo bispo da diocese, Dom Caetano Ferrari, e concelebrada pelo Monsenhor Almir José Codiola, pelo padre Marcos Eduardo Pavan, pároco da catedral, e pelo diácono Marcos Alberto Arantes. O objetivo principal era festejar o ano de 2013 e os benefícios que a pastoral trouxe para as famílias envolvidas. Nós sabemos que a família é a base da sociedade. E na sociedade de hoje, nós tivemos essa vida centrada em Deus, fica muito difícil sobreviver nos desafios do dia a dia. E quem está na pastoral familiar são pessoas que têm como sentido de vida, como modelo a seguir a família de Nazaré, Jesus, Maria e José. E quando você faz parte de uma pastoral assim, tem outros casais que têm esse mesmo desafio que a gente, de tentar passar para os nossos filhos nossos valores cristãos. Então nós somos casais cristãos que tentam transformar a sua vida a serviço de Deus, tanto na sua casa como nos vários ambientes. Logo no início da missa, entraram na igreja os representantes de cada segmento da pastoral familiar e também das pastorais que estão ligadas à evangelização das famílias em Bauru. Durante a homilia, Dom Caetano Ferrari falou da importância de tê-las como prioridade e citou o 8º Plano Pastoral, que tem um programa destinado a elas. Ao final da celebração, foi feita uma homenagem ao Monsenhor Almir, que estava como assessor espiritual da pastoral há mais de 30 anos. A função espiritual agora foi transmitida para o padre Marcos Eduardo Pavan. Nós estamos aí com bastante trabalho na diocese, é mais um trabalho, então é claro que sozinho eu não faço nada, conto muito com a ajuda desses amigos, desse grupo diocesano de casais que me ajudam e é claro a importância dos padres nas paróquias, né? Senão a gente não damos nenhum passo, pelo contrário, regredimos, mas com a ajuda e com a colaboração de todos nós vamos adiante. Uma responsabilidade, boa responsabilidade, uma preocupação, mas com aqueles que estão ao nosso redor nós vamos caminhando. E para o ano de 2014, colocar em prática já o calendário, a programação que está feita. Agora, sem dúvida nenhuma, a evangelização nas famílias e principalmente atingirmos as paróquias. Nós temos paróquias ainda na diocese que não têm implantado ainda a pastoral familiar. Então a necessidade de nós estarmos indo visitando as paróquias, juntamente com a nossa comissão formada, juntamente com os grupos diocesanos, irem até as paróquias para montarmos e organizarmos a pastoral familiar. E é claro também que nós já estamos em vista, outubro, que vai ter o sínodo com os bispos em Roma, que vai tratar do assunto família. Isso aí é muito importante, nós estamos na expectativa. O Papa enviou um questionário para cada paróquia, para que depois esse questionário seja devolvido para as comissões, as conferências episcopais, no caso do Brasil a CNBB, que vai remeter isso para o Vaticano. Além da nova coordenação espiritual, a Pastoral Familiar Diocesana terá um novo casal coordenador, Sandra e Claudemir Vela.
Para o ano de 2014, algumas metas já foram traçadas. Na realidade, nós temos 41 paróquias, né? Temos praticamente 26 paróquias implantadas a pastoral familiar e queremos atingir as 41 paróquias. Isso está dentro do plano diocesano agora, a partir de 2014. A pastoral familiar atua em 3 diferentes etapas: pré-matrimonial, pós-matrimonial e casos especiais. Nesta última está o Retiro Bom Pastor, que acolhe os divorciados em nova união. Os coordenadores afirmam a importância de dar atenção para estes casos. A gente percebe que as famílias se unem mais, que quando a gente tem as nossas reuniões a gente tem muito diálogo, muita troca de informações, troca de convivência que fortalece a nossa vida, porque muitos problemas que acontecem com um pode estar acontecendo com o outro ali, a gente partilha e traz mais alegria para dentro das nossas famílias. No último dia 26 de novembro, foi divulgada a exortação apostólica do pontificado do Papa Francisco. O documento já havia sido anunciado no dia 24, com o encerramento do Ano da Fé. E ele traz o anúncio do Evangelho no mundo atual. Sobre este assunto, eu conversei com o padre Enedir Moreira. Confira a entrevista. O padre Enedir Moreira, ele é assessor diocesano de comunicação. Seja bem-vindo ao programa Haja Luz, padre. Muito obrigado, Camila. Nosso programa hoje está falando sobre a exortação apostólica do Papa Francisco. E para a gente começar a falar desse assunto, a gente precisa primeiro saber o que é esse documento, o que é uma exortação apostólica, padre. Pois então, os documentos pontifícios têm a seguinte caracterização em um grau de importância e significado. Eu vou começar dizendo que é uma Constituição Apostólica. A Constituição Apostólica é um documento de maior importância que define princípios doutrinários, verdades de fé ou estabelece normas canônicas e jurídicas. Um motu próprio, a expressão latina significa por próprio impulso, de própria inspiração. Estabelece diretrizes práticas sobre determinado aspecto da vida eclesial. Uma carta encíclica ou uma encíclica é um documento dirigido aos bispos e aos fiéis e também a todas as pessoas de boa vontade, de caráter mais doutrinal, sobre fundamentos da fé, da moral ou princípios da doutrina social da Igreja. E o que é uma exortação apostólica? É o documento do Papa dirigido aos católicos de valor semelhante ao da encíclica, mas de natureza mais pessoal, com destaque à vida cristã e animação das comunidades. Então é o caso dessa exortação que nós temos agora, a Evangelii Gaudium. Especificamente essa do Papa Francisco, o que ela vem mudar dentro da Igreja Católica, o que ela traz de mudança para a nossa Igreja, padre? Camila, é muito interessante. Evangelii Gaudium, alegria do Evangelho. E é tão interessante que o Papa começa essa exortação dizendo assim: a alegria do Evangelho enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus. Olha que maravilha! A alegria do Evangelho enche o coração, é para plenificar o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus. Então é muito importante, não é suficiente nós temos o conhecimento da doutrina, um conhecimento intelectual. Isso também faz parte do processo, mas é o encontro com a pessoa de Jesus que nos traz alegria. E o Papa, então, começa a Evangelho Anunciandi dessa forma e aborda o tema do anúncio do Evangelho no mundo de hoje. Evidente, né? Para hoje. É um apelo a todos os batizados. E diz o Papa assim, sem distinções de papel, para que leve aos outros o amor de Jesus e é um estado permanente de missão. A Igreja tem insistido, isso é muito importante, em estado permanente de missão. Nós não podemos deixar de ser discípulos missionários. Então vem sendo o grande risco do mundo atual, o de cair assim numa tristeza individualista, diz o Papa no documento. E é impressionante como essa exortação repercutiu no mundo todo. Eu tenho documentos aqui sobre a mesa, revelando as falas, as opiniões, os comentários, as entrevistas provocadas a partir
Evangelii Gaudium do Papa Francisco. E esse documento ele foi divulgado, ele foi lançado um pouco antes de completar 50 anos da Intermirífica, que foi o documento que abriu as portas da Igreja Católica, né, para a comunicação social, padre. O senhor acredita que essa exortação, ela também vem abrir as portas ainda mais para a comunicação social, para os meios de comunicação? Sem dúvida alguma. 50 anos atrás, uma palavra forte era a palavra ajornamento. Quer dizer, a igreja precisava estar em contato com toda a humanidade, com toda a sociedade. Elas estão interligadas, sem dúvida alguma. Na encíclica, o Papa convida a recuperar o frescor original do Evangelho. O Vaticano II também fez isso, tem dito isso constantemente, né? Jesus não deve ser aprisionado dentro de esquemas enfadonhos, diz o Papa. É um termo forte, né? Jesus Cristo tem que ser alegria, evidentemente, não podemos ficar presos, prisioneiros de esquemas. E é preciso uma conversão pastoral e missionária que não pode deixar as coisas como estão. Então, veja bem, esse documento também relacionado à comunicação. Eu cresci numa paróquia, era interessante observar. No início, o que nós tínhamos lá na paróquia? Era o mimeógrafo, era uma folha de sulfite, as 2 páginas, frente e verso, fazendo um boletim informativo da paróquia. O mundo avançou na tecnologia, então a igreja precisa também avançar. Ela precisa utilizar desses meios todos. Hoje nós já estamos presentes na televisão, no rádio, né? O rádio já mais antigo, e os últimos papas têm insistido. Nós temos que fazer um esforço. Eu sou de uma geração também que não teve essa formação, né? Não tenho essa formação, mas nós já temos padres mais novos, mais jovens, já se inteirando muito das redes sociais, dessa tecnologia, e mesmo nós, padres já ordenados há mais tempo, nós devemos sim fazer um esforço para entender essas novas ferramentas, para estarmos presentes. Por quê? Porque o objetivo nosso, primeiro, é o anúncio do Evangelho. Jesus anunciou o Evangelho na época dele com os recursos que ele tinha. Hoje nós devemos usar os recursos todos que temos, a tecnologia mais avançada, para continuar levando a palavra de Deus. É isso que o Papa Francisco fala e os documentos da igreja também, de estado permanente de missão. A missão também nas redes sociais. Padre, a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente vai falar um pouquinho da comunicação aqui na Diocese de Bauru. Não saia daí. Nós somos a Igreja Católica. Voltamos com a Haja Luz de hoje e ao meu lado está o Padre Enedir, que é assessor diocesano de comunicação. Padre, falando sobre comunicação, sobre exortação apostólica, sobre ir ao encontro, como está a parte de comunicação da Diocese? O que nós temos para quem está em casa, para saber onde procurar, o que nós temos para oferecer na parte de comunicação social? Eu quero dizer que está no início os nossos trabalhos de comunicação. Nós temos, assim, esforços. Os nossos bispos, né? Agora Dom Caetano Ferrari, mas os anteriores também, sempre fazendo um apelo para que nós saibamos utilizar dessas ferramentas mais atuais na comunicação. Já há bom tempo nós temos padres, vários padres, presentes com programas no rádio. Nós já tivemos padres também presentes na TV, com programas na televisão. Nós tivemos e nós temos padres presentes também na imprensa escrita, com artigos. Inclusive Dom Caetano tem colunas, né, nos jornais locais, e nós temos alguns sacerdotes, também alguns padres, com colunas em jornais, em revistas na nossa diocese. Nós temos também o site da diocese, nós temos o Face da diocese, e para isso nós temos uma jornalista contratada, que é a Aline Mendes.
Aliás, a Eline Mendes, ela começou conosco como estagiária na paróquia universitária, né? É uma jornalista assim com muita competência e trabalha muito bem na área da comunicação. Então ela é responsável por essa dimensão do site, do Face, das redes sociais na diocese. É um esforço. Nós não temos muitos recursos ainda disponíveis para isso, financeiros, então fazemos aquilo que está ao nosso alcance. Mas nós procuramos dar uma cobertura dos eventos, aquilo que acontece na diocese e também de formação, através de artigos e indicação também de onde encontrar a informação e formação. Então nós temos essa dimensão. Nós temos também a TV. Nós começamos alguns anos atrás o programa Haja Luz. A TV prevê generosa conosco, com a diocese, né? Cedeu um espaço, nós estamos aproveitando esse espaço. Nós tivemos o primeiro momento, depois algumas dificuldades, nós paramos por alguns meses e depois reiniciamos o programa Haja Luz, também com uma jornalista contratada, Camila Moraes, que é você, né, Camila? A Camila, com muita competência, está nos ajudando na elaboração desse programa todo. Nós também, no passado, nós tivemos um contato maior com a Rede Vida. Aliás, a Diocese de Bauru foi uma das primeiras a fazer uma parceria com a Rede Vida lá em 1995, quando foi inaugurado. Depois também sumimos da Rede Vida e agora voltamos. A Camila Moraes também, que está fazendo essa ligação nossa. Algumas notícias da nossa diocese e a mensagem de Dom Caetano, uma mensagem, ele como bispo, como pastor da diocese. Nós tivemos também há pouco tempo a revista Conversa. Foi um momento forte na diocese. Infelizmente não pudemos continuar com a revista Conversa, mas também foi um marco da comunicação. Eu percebo assim que há uma riqueza também nos informativos das paróquias, cada vez melhores. Eu recebo informativo das paróquias e vou percebendo, né, esse avanço e procurando cada vez melhorar na qualidade, quanto no conteúdo, também na formatação do informativo. Eu penso que nós estamos no esforço de melhorar a comunicação. Agora para o jubileu, que é um momento importantíssimo na vida da nossa comunidade. Nós temos, assim, várias empresas, entidades, né, abertas, inclusive, a nos ajudar na divulgação dos nossos eventos e da grande celebração que nós vamos ter no dia 18 de maio de 2014. Para isso, nós temos vários comitês de finanças, porque temos que buscar recursos, né? Até faço um apelo aqui às famílias católicas e homens e mulheres de boa vontade da nossa diocese que nos ajudem aí na celebração do jubileu. Precisamos sim de recursos financeiros. Dom Caetano não tem medido esforços para fazer visitas e contatos, né, em busca desse apoio tão necessário. Nós temos outros comitês. E dentre eles nós temos também o Comitê da Comunicação. São voluntários, homens e mulheres ligados à área da comunicação, católicos, como voluntários que estão nos ajudando a pensar qual a melhor forma de comunicar o jubileu, esse evento, né? E nós estamos aguardando para breve também algumas boas notícias desse setor de comunicação. Padre, nessa preparação para o jubileu, o que nós temos de próximo, de quais as atividades que estão próximas para acontecer aqui na diocese em vista dessa preparação? Atividades, veja que nós já estamos no 3º ano, nós temos vários eixos, nós temos o eixo da evangelização, que é o Padre Milton Carrasco, que é o responsável. Então foram assembleias sinodais, a preparação de documentos, a questão de pastoral. Então esse setor mais ligado à pastoral. Nós temos outros importantes também, que é o chamado institucional. Nós não tínhamos uma cúria aqui em Bauru a ser adequada para os nossos trabalhos e os setores todos, né? Vamos dizer, entre aspas, os ministérios, os diversos ministérios. Na administração de Dom Caetano, então, nós já temos a cúria. Isso precisa de investimento. Precisou-se fazer uma reforma no seminário. Nós estamos crescendo também nessa área. Precisamos de seminaristas para que amanhã a diocese tenha padres, né? Então, outro setor importante, o Padre Marcos Pavan, que é o responsável desse setor. Então, vários passos já foram dados nessa área. Nós temos a área
da liturgia, que é o padre Everaldo que é responsável. Então toda a preparação das assembleias, os cantos, essa questão litúrgica, e para o grande dia também da celebração, tudo aquilo que é relacionado à liturgia. E também como se tem celebrado e como pode se celebrar melhor as liturgias na diocese. São pontos que o jubileu vai fazer. Nós temos o setor da área da caridade, né? Na diocese eu também estou responsável pela dimensão social como assessor, a Leonilda, que é a coordenadora geral da dimensão social, e nós estamos para publicar uma revista mostrando todo o trabalho realizado na diocese, nos 14 municípios, nas 41 paróquias da nossa diocese. É impressionante o que se faz, graças a Deus, nessa área social. Com os nossos leigos, são os católicos conscientes que colaboram nas creches, com as crianças, com os jovens, na recuperação de dependentes químicos, com os idosos que precisam de apoio, e é um trabalho belíssimo, né? Nós queremos mostrar, não no sentido assim de exibir, nós não precisamos disso e nem queremos isso, é uma atitude evangélica, é para mostrar, inclusive dar um retorno à sociedade daquilo que se faz e para os próprios católicos. Na área da comunicação, nós teremos também uma revista do jubileu, mostrando um pouco a cara da nossa diocese, a fisionomia da nossa diocese, o papel do bispo, dos padres, dos presbíteros que temos, os religiosos, as paróquias, os movimentos, as pastorais, as associações presentes na nossa diocese. E eu também estou responsável por essa dimensão. Nós temos uma outra dimensão muito importante, a vida dos presbíteros e a vida religiosa. É o padre Gustavo Crepaldi responsável por esse eixo, né? Onde ele deve ocupar-se da vida do presbitério. Então, projetos, o cuidado com os padres, com os presbíteros, a formação permanente, tudo isso já vem acontecendo. Nós não teremos somente a celebração, a grande celebração no dia 14, né? Depois nós temos também, por exemplo, o lançamento do catecismo. O catecismo nós ganhamos de uma entidade muito importante, muito sensível à realidade do mundo todo, que ajuda a igreja que sofre, né? Nós ganhamos aproximadamente 50 mil catecismos, então já estamos distribuindo nas paróquias, né? E esse catecismo para a formação do povo católico. No início, Dom Caetano pensava em distribuir a Bíblia. Aí um dia ele chegou e disse assim: olha, estive pensando e acho que é melhor distribuir o catecismo. A Bíblia com facilidade o pessoal tem acesso e também pode interpretar como quer. Agora o catecismo não, é a orientação da igreja para os católicos. Nós temos também o selo do jubileu, nós temos, além das revistas que eu já disse, né? A parte de comunicação prepara também uma praça, a Praça do Jubileu. E para o grande evento, para o grande dia, nós teremos a presença do núncio apostólico. Nós temos um núncio no Brasil no momento, é um pastor. Ele não é só um diplomata, mas ele também é um pastor. Nós estamos preparando-se com alegria. Dá muito trabalho, mas estimulados pela exortação do Papa, né? Alegria. Os padres todos responsáveis, as comissões todas responsáveis, têm trabalhado bastante, né? Agora, o que mais me encanta de tudo isso, é muito trabalho, movimentação, mas foi uma fala de Dom Caetano, logo no início, que Dom Caetano disse assim: eu quero joelhos no chão, eu quero oração. Que saibamos preparar o jubileu com a oração. Penso que isso é fundamental para nós todos, né? Então as famílias católicas, as lideranças todas, de todos os serviços da diocese, das pastorais, dos movimentos, das associações, nós os padres, os religiosos, vamos orar mais, vamos rezar mais, para que possamos com alegria celebrar o nosso jubileu de ouro. Padre, muito obrigada pela participação aqui do senhor no Haja Luz. Camila, eu agradeço o espaço e eu quero agradecê-la e quero parabenizá-la, viu, pelos seus esforços, né? Como eu já disse, assim, nós não temos grandes recursos, né? Mas você tem uma capacidade que eu admiro. Você não para nisso, né? Você sabe fazer grandes coisas com poucos recursos. Deus abençoe. Amém. A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco. Não saia daí. Nós somos a Igreja Católica.
O Haja Luz de hoje está terminando. Se você perdeu alguma edição, acesse o nosso Facebook e confira, facebook.com/TV Haja Luz. Você fica agora com um momento de reflexão na companhia de Dom Caetano Ferrari, bispo da Diocese de Bauru. Até mais! Alô, você que nos acompanha aqui por este programa Haja Luz, tenho a grande alegria de saudá-lo com a saudação de paz e bem, alegria também de meditar com você a respeito da palavra de Deus, da palavra também do magistério da nossa igreja. E gostaria de ressaltar, não é, que o nosso Papa Francisco acabou de lançar um documento importante, é este aqui, que ele apresenta, Evangelii Gaudium, alegria do Evangelho. Fala sobre o anúncio do Evangelho no mundo atual. Então nós estamos nesse final de ano, assim, vivendo esse clima, esse ambiente de alegria. Alegria de crer, alegria de amar, alegria de servir. O ano da fé nos incentivou. A alegria do Natal já começa a encher os nossos corações. E o Papa, então, agora lança esse documento, a alegria, não é? E a alegria do Evangelho. Aqueles que se encontram com Cristo, diz o Papa, têm o coração e a vida inteira repletos da alegria do Evangelho. E todos quantos se deixam salvar por eles, têm motivos de alegria, porque são libertados do pecado, da tristeza, do vazio, do isolamento. Só pode mesmo se alegrar. Por conseguinte, quem se encontra com Jesus não consegue calar a voz, mas sente a doce e reconfortante alegria de evangelizar. Palavras bonitas, né? A doce e reconfortante alegria de evangelizar, anunciando Jesus Cristo, para que o mundo nele creia. Então, eu recomendo você para ler esse documento, que não é, sim, um documento fechado só para os padres, mas é uma linguagem simples, própria de Francisco, que todo mundo pode entender. Ele diz também que um evangelizador não deveria se apresentar assim diante do povo com uma cara de funeral, uma cara triste, não é? A igreja também não é uma alfândega, diz o Papa. É uma casa paterna, onde há lugar para todos. O confessionário não deve ser visto como uma câmara de tortura, mas é o lugar da misericórdia do Senhor, que nos incentiva a praticar o bem possível. Com efeito, o Papa diz sonhar com um catolicismo que seja mais missionário, que seja mais misericordioso e com coragem de mudar e fazer mudanças. Sonha o Papa com uma opção missionária que seja capaz de transformar tudo, para que os costumes, os estilos, não é, os efeitos, tudo seja assim perpassado, transformado assim pelo Evangelho. Que as igrejas tenham as portas abertas, e as portas dos sacramentos também não devem ser fechadas por qualquer motivo. A Eucaristia não é um prêmio para os perfeitos, mas é um remédio generoso e um alimento para os fracos. Muito melhor, diz ele assim, uma igreja ferida e suja que sai pelas ruas, do que uma igreja prisioneira de si mesma. E o cristão deve ser sinal da esperança através da revolução da ternura, por isso sempre sorridente. De fundamental importância fazer crescer a responsabilidade dos leigos, até agora mantidos à margem das decisões por causa de um excessivo clericalismo. Também é importante ampliar os espaços para uma presença feminina das mulheres, mais incisiva na igreja. Só pode ser missionário quem se sente bem, procurando o bem do próximo, desejando a felicidade dos outros.
Se consigo ajudar uma só pessoa a viver melhor, isso já justifica o dom da nossa vida, da minha vida. Então, nesse tempo também, assim, do Advento, que é um tempo de preparação para o Natal, vamos nos encher também de alegria, renovando hoje o encontro pessoal com Jesus, né? E que este momento sirva para a gente dizer a Jesus: Senhor, deixei-me enganar por muito tempo, de mil maneiras eu fugi do vosso amor, mas aqui estou novamente para renovar a minha esperança convosco. A saudação para você, de paz e bem, e terno e fraterno abraço.